Só que eles confundem isto com a segunda vinda de Jesus Cristo. Confundem essa manifestação do Filho do Homem com a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas a segunda vinda será nas nuvens, como o Mombrana fala em várias mensagens. A segunda vinda será nas nuvens. Agora nós já estamos entrando na heresia que fala que o anjo forte desceu e que isto foi a segunda vinda de Jesus Cristo. Isso é uma heresia, porque o Mombrana ensina em várias mensagens que Jesus Cristo não voltou ainda. O que o Mombrana ensina em várias mensagens é que o Filho do Homem, cumprindo São Lucas 17:30, se manifestou nessa última era aqui. Agora, ele não diz que a promessa de Mateus 24, que é Jesus, que é o Filho do Homem vindo nas nuvens, em poder e glória, se cumpriu. Aquilo lá não se cumpriu ainda. Agora, para você entender, quando é que o Mombrana está falando do Filho do Homem nessa última era, e quando ele está falando da segunda vinda, você tem que olhar na mensagem, que o Mombrana explica isso. Ali na mensagem, ele mostra a maneira de você identificar uma e a outra, da outra. Porque às vezes ele fala da missão do Filho do Homem nessa última era, e fala também do Filho do Homem vindo nas nuvens, que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Para você identificar isso é fácil, porque quando o Mombrana fala dessa última era, do Filho do Homem, se você nessa última era para cumprir Lucas 7:30, ele fala que como foi no dia de Abraão, ali quando veio aquele homem, ali 3 homens, e um ficou de costas para a Sara e discerniu o coração dela. E fala de Sodoma sendo queimada ali. Ali ele está falando do quê? Dessa manifestação dessa última era, né, que se cumpriu através do Mombrana. Deus descia no Mombrana em plenitude corporal, o que muitos grupos também não creem, né? Os grupos não conseguem entender isso, que nessa era veio mais do que um profeta. Na mensagem Êxodo, no parágrafo 286 até 287, o Mombrana fala, nessa era veio mais do que um profeta. Um profeta faz pouco milagre, Elias fez só 4 milagres. E Eliseu, que tinha a pessoa dobrada de Elias, fez só 8 milagres. Nessa era, o Mombrana fala, foi o próprio Deus se manifestando em plenitude corporal. Eram feitos milhares de sinais, de milagres. Em um culto só lá na África, Deus fez 1.500 milagres em um só culto, juntando todos os milagres que Deus fez na vida dos profetas do Velho Testamento, e até do Novo também, dos apóstolos. Você não encontra tantos milagres dessa maneira, porque lá foi porção da palavra. Nesta era não, nesta era foi outra vez plenitude da divindade. Não como Mombrana seja a plenitude, Mombrana era um profeta que tinha apenas uma porção do Espírito Santo, né? Uma porção, mas dessa porção vinha ali naquele momento de unção plena ali, vinha nele a plenitude da divindade, começava a discernir os pensamentos dos corações das pessoas. Era novamente o Filho do Homem, não era simplesmente um Filho do Homem. Nessa era se manifestou o Filho do Homem, Deus, o próprio Deus profeta. Deus não enviou somente um profeta nessa última era. As pessoas não conseguem discernir isso. As pessoas olham para as obras que foram feitas na vida de Mombrana e pensam que Deus só enviou o ministério de um profeta nessa era, um grande profeta, como eles dizem, mas não, nessa era foi a própria plenitude da divindade. Isso está em várias mensagens. Eu posso citar para vocês aqui as mensagens que se encontram isso, Deus em plenitude corporal nesta última era. Está na mensagem o Cristo identificado em todas as eras, 1:3:3, Cristo é revelado em sua própria palavra, 1:3:9 até 1:141, também o único lugar provido por Deus, 264, ouvi, mas agora vejo, 182, eventos modernos, 233, vamos ler aqui só um parágrafo aqui no o único lugar provido por Deus para adoração, 264, nenhum fermento entre vocês, isso traz a inteira plenitude da divindade corporalmente entre vocês. Não pode fazer isso na era de Lutero, não pode fazer isso na era de Wesley, não pode fazer isso na era pentecostal, senão no dia que o Filho do Homem será manifestado, revelado, trouxe de volta a igreja junto com a inteira divindade de Deus entre o seu povo, mostrando os mesmos sinais visíveis, manifestando-se como se manifestou no princípio, como se manifestou na terra, numa forma de profeta Deus, ó glória, prometida em Malaquias 4, prometida pelas demais escrituras, onde você adora na casa de Deus, assentado em lugares
celestiais. Então nessa última era foi plenitude. Nos dias de Lutero não foi só porção, nos dias de John Wesley foi porção, nos pentecostais foi também porção da divindade, mas nessa última era, novamente foi o Filho do Homem, a plenitude da divindade corporalmente, usando nessa última era um simples homem que veio através da vida sexual. É isso que confunde a todos. É o Filho do Homem ter se manifestado através de um simples Filho do Homem. Mas essa era foi plenitude outra vez. Só que as pessoas não conseguem captar isso, entender isso, que nessa era foi outra vez o ministério do próprio Jesus Cristo, né? Como está escrito em o desvelar de Deus, no parágrafo 13 e 14, porém Deus ainda está ali para fazer isso. Isso de mesmíssima forma, nota o que isso faz. Ele finalmente torna a voltar à semente original novamente. Quando ele veio na forma de Martinho Lutero, quando ele veio na forma de John Wesley, quando ele veio na forma dos pentecostais, é para ele se revelar novamente como a mesma semente que entrou. O Filho do Homem, ele revelou-se como Filho de Deus através da era do talo e assim por diante. Porém, nessa última era, ele há de se revelar como Filho do Homem novamente. Entende? A colocação diz amém. Muito bem. Como o princípio moldado. Então nessa era foi a semente novamente, o Filho do Homem. Da mesma forma que ele foi à terra há 2000 anos atrás, e ele ressurgiu nessa última era. Ele veio nos dias de Lutero como a semente, depois, a semente não, como o broto, né? Depois nos dias de Wesley foi a borla. Nos dias dos pentecostais foi a casca, os pentecostais na casca. E nessa última era foi a semente novamente, o trigo, o Filho do Homem outra vez. Como está também no parágrafo 322, dessa mesma mensagem. Agora, o que entrou na terra é aqui o mesmo, o grão. 321. O grão brotou por através daqui, e brotou como Filho de Deus. Agora ele se revela como Filho do Homem, e então ele se revelará como Filho de Davi sobre o trono, no milênio. Veja, aqueles três filhos, bem exatamente que coisa, novamente, como original. Agora para o ministério perfeito de si mesmo. Não algum homem, não alguma denominação, como eles têm operado por através daquela era ali. Veja, mas ele mesmo manifestando-se para a promessa, fazendo São Lucas 17, 28, Malaquias 4, e assim por diante, Hebreus 13, 8, bem exatamente correto. Naquele tempo, que tempo deveria ser? Quando a semente real de Abraão está esperando pelo Filho prometido, e todos os tipos devem ser cumpridos, e o próprio Deus apareceu na forma de um ser humano, para a semente natural de Abraão, antes da destruição, e Jesus disse que seria a mesma coisa para essa semente real do Filho prometido retornar. Então nesta era outra vez foi o ministério do próprio Jesus Cristo, mas usando um simples profeta. Então nesta última era se cumpriu Lucas 17:30. Como foi em Sodoma, assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, quando o Brana fala, usa esse cenário de Abraão, de Sodoma, está se tratando do Filho do Homem nessa última era, que não é a segunda vinda, mas é o último sinal, como nós lemos aqui, e como o Brana fala em várias mensagens, sobre o último sinal, antes da vinda, a vinda do Filho prometido. Agora, a segunda vinda será ele nas nuvens, que é a vinda do Filho prometido, será o Filho do Homem nas nuvens. Essa vinda dele ainda não se cumpriu, como está na mensagem. O único lugar, também, né? O único lugar provido por Deus, no parágrafo 290, essa mensagem foi pregada bem no finalzinho do Ministério de Mombrana, foi no dia 28 de novembro de 1965, Mombrana fala, no parágrafo 290. Nós vemos uma coisa aqui, outra ali, chegando bem até esse tempo. Vemos a Escritura sendo vindicada, provada exatamente como vemos isso, Senhor. A Ti com nossos próprios olhos sendo manifestado. Algum dia haverá um arrebatamento e veremos a manifestação dessa palavra. Porque o Filho do Homem virá nas nuvens de glória, com seus santos anjos consigo. E seremos arrebatados para nos encontrarmos com Ele nos ares. Será então, nós ouvimos falar disso agora. Então veremos isto com o nosso próprio olho. Então falando que ele verá essa promessa do Filho do Homem vindo nas nuvens, verá com seu próprio olho, ou seja, não se cumpriu ainda. Aqui o Mombrana falando isso aqui, se tivesse cumprido ali no Monte Pôr do Sol, o Mombrana teria falado, eu vi essa promessa cumprida lá. Mas não, ele está falando no futuro aqui, eu verei, nós veremos ainda. É o que está aqui, se você prestar atenção, vou ler de novo para você prestar atenção. Nós vemos uma coisa aqui, outra ali, chegando bem até aqui, esse tempo, vemos a Escritura sendo vindicada, provada, exatamente como vemos isso, Senhor, a Ti com nossos próprios olhos, sendo manifestado. Algum dia haverá um arrebatamento e veremos a manifestação dessa palavra.
Porque o Filho do Homem virá nas nuvens de glória, com seus santos anjos consigo, e seremos arrebatados para nos encontrarmos com ele nos ares. Será então, nós ouvimos falar disso agora, então veremos isso com nossos próprios olhos. O Romano dizendo que verá isso com os próprios olhos, né? Verá no futuro. Então isso aí não se cumpriu, essa vinda do Filho do Homem nas nuvens em poder e glória ainda não se cumpriu. Cumpriu aquela manifestação do Filho do Homem ali de Lucas 7,30. São dois eventos distintos. As pessoas não conseguem discernir isso, que são dois eventos distintos que devem acontecer. Vamos ler aqui para você ver como são dois eventos distintos. Para você discernir isso, como já disse antes, quando for a manifestação do Filho do Homem nessa última era, em carne humana, que é o último sinal, o Mombrana fala de Abraão, de Elohim, vindo em carne humana ali, discernindo o coração dele, e dois anjos indo para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra sendo queimada antes da vinda, no dia que o Filho do Homem se manifestou. Então ali é essa vinda que já se cumpriu. São Lucas 7,30. Agora quando o Mombrana fala da vinda dele nas nuvens, o Filho do Homem nas nuvens, na segunda vinda, que ainda não se cumpriu, o Mombrana usa o cenário de Noé. Como foi no dia de Noé, se será o dia da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam. Ali o Mombrana está falando da quantidade. Só 8 pessoas foram salvas. E nessa era, e quando Cristo voltar também, só poucas pessoas serão salvas. Então quando ele falar de Noé, da vinda do Filho do Homem, como foi no dia de Noé, ali Deus não manifestou em carne humana ali, discernindo o coração das pessoas. A forma do Filho do Homem se manifestar na terra, como Filho do Homem, essa forma do Filho do Homem, o sinal que ele usa para identificar-se é discernir o coração das pessoas. E lá em Noé, ele não manifestou em carne humana ali. Ele manifestou sim lá nos dias de Abraão, nos dias ali de Abraão, antes do filho prometido vir para ele. Então é assim que você discerne. Quando ele falar nos dias de Noé, ele está falando da segunda vinda. Poucas pessoas foram salvas. Quando ele falar, como foi no dia de Abraão, de Ló, de Sodoma, então está falando dessa última era. As pessoas confundem isso e pensam que é um evento só. Mas são dois eventos distintos. A manifestação do Filho do Homem e a manifestação do Filho do Homem e a manifestação e a vinda do Filho do Homem nas nuvens. Nas nuvens. Aqui em 68 está escrito. No parágrafo 68 da mensagem, o Cristo edificado de todas as eras. E Jesus, em São Lucas 17, disse: como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda, quando o Filho do Homem será manifesto. Não Filho de Deus, agora. Filho do Homem será manifesto. Quando ele estiver sendo revelado, feito conhecido para a sua igreja. O Filho do Homem será revelado exatamente antes do Filho prometido. Está vendo? Duas coisas distintas aqui. E um pouquinho acima ele fala também, não Filho de Deus, agora Filho do Homem. Então nesta era foi Filho do Homem outra vez, não foi Filho de Deus. A pessoa não consegue entender isso e crer nisso. Mas Mormon falou que foi Filho do Homem, não Filho de Deus, então nós temos que crer como o Mormon falou. O Mormon falou que o Filho do Homem se manifesta entre o Filho de Deus e o Filho de Davi. Nesse entremeio, o Filho do Homem se manifestou outra vez entre nós. Não Filho de Deus, Filho de Davi. Mas a pessoa não consegue crer nisso. Não consegue crer. Por quê? Porque Satanás tem escondido dele essa verdade, para eles não verem o que aconteceu nesta era. Porque a palavra manifestada do dia é Jesus Cristo. E se o diabo conseguir esconder a verdade deles, o que aconteceu nessa última era, Satanás consegue guiá-los para o caminho errado, através de seus guias, seus líderes. A Bíblia fala, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Mas é o que está aqui. Não Filho de Deus, agora, Filho do Homem será manifesto. Não, quando ele estiver sendo revelado, feito conhecido para a sua igreja. O Filho do Homem será revelado exatamente antes do Filho prometido. Então, eu estou falando de duas manifestações aqui. Uma na terra, que é do Filho do Homem, e o Filho prometido, que é a vinda do Filho do Homem nas nuvens, em poder e glória, depois dos dias da tribulação, né? Então você tem que separar essas coisas, saber identificar cada uma dessas promessas. Porque Jesus virá nas nuvens para buscar a sua igreja, a segunda vinda. A terceira vinda ele virá também nas nuvens também. Depois da tribulação ele virá também nas nuvens. Só que o seu santo virá com ele ali na terceira vinda. E todo olho o verá, terceira vinda. Na segunda vinda não, segunda vinda só a igreja o encontrará nas nuvens. Ele se manifestará nas nuvens e só o eleito vai ver ele nas nuvens. Agora, essa manifestação do homem nessa última era em carne humana foi na terra. Usando o irmão Branham. Deus descia nele na forma do Filho do Homem, em plenitude e discernia o coração das pessoas.
Já se cumpriu essa manifestação do Filho do Homem. Mas isso aqui não foi a segunda vinda, foi o último sinal, como está aqui. O Filho do Homem será revelado exatamente antes do Filho prometido. Abraão tinha visto Deus em muitas formas diferentes, uma luz em visões, porém ali estava Deus num homem, exatamente antes do esperado e prometido Filho aparecer. Jesus disse, antes que o Filho prometido volte outra vez, Elohim faria ele mesmo, sua palavra manifesta em carne, Deus. Então antes de o Filho do Homem vir, o Filho do Homem se manifestou, né, aqui na terra em carne humana. Em carne humana. Agora aqui na mensagem, ouvi, mas agora vejo, uma banda fala também. Agora nós observamos aqui em Lucas, no capítulo 17, verso 30, que ele diz que nos últimos dias, o parágrafo 112, que o Filho do Homem se revelaria como ele fez pouco antes de Sodoma e Gomorra, tá vendo? Essa última manifestação dele, através do irmão Branham, a carne humana do irmão Branham, descia ali em plenitude e era Deus ali, em carne humana, usando a carne humana de um profeta, usando uma carne emprestada. Usou o irmão Branham como ele usou o corpo dele há 2000 anos atrás, a tal ponto que o irmão Branham ficava fraco depois de discernir os corações das pessoas. Era Deus novamente cumprindo a sua palavra, de Lucas 7,30. E as mesmas condições existiriam. Ele falou sobre Moisés, sobre o que ele desculpar-me, não acerca de Moisés, mas acerca de Noé, como que o povo estava comendo, bebendo e assim por diante, casando e dando-se em casamento. Então ele chegou e ele disse, agora, como foi nos dias de Ló, então assim também será quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Agora, observe, o Filho do Homem foi revelado para o grupo de Abraão, como um homem, um profeta na forma de carne humana, um homem comum, com poeira em suas roupas, e Abraão o chamou Elohim. Agora Jesus prometeu aqui nos últimos dias, o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo, a semente real de Abraão, pouco antes do fogo cair. Recordem, a igreja nunca recebeu mais testemunhas. Abraão e os outros não receberam. O filho prometido que eles estavam esperando foi trazido imediatamente após aquilo. Isaac, né? Veio logo após Deus ter se revelado em carne humana para Abraão. E a igreja está esperando pelo filho prometido. Ele virá bem após os dias desse ministério. Ele será revelado do céu, futuro. Essa mensagem foi pregada quando? Bem depois de 63. Se não me engano, foi pregada no dia 27 de novembro de 65, um mês antes do irmão Branham falecer, o irmão Branham dormir no Senhor. E aqui o irmão Branham falando que o filho prometido será revelado. Ele será revelado dos céus. Se ele já tivesse cumprido a escritura da vida dele nas nuvens, o irmão Branham teria falado, ele já se revelou do céu, no céu ali em 63. Mas o irmão Branham nunca chamou aquilo de segunda vinda. Portanto, esse ensinamento que fala que Jesus já voltou ali, e que o forte retornou ali, é heresia. Então somente heresia. Nada mais do que heresia. Porque o Filho do Homem nessa última era, se manifestando em carne humana, não foi a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas foi sim o último sinal, antes da segunda vinda, como é isso que nós lemos aqui, como nós temos lido ali também. E a igreja está esperando pelo Filho prometido. Ele virá bem após os dias desse ministério. Ele será revelado dos céus. Não é que ele já revelou dos céus, ele será revelado dos céus. Agora nós vemos isso claro demais. Isso tem que ser. Agora a única coisa que tem que ser é algo que pulsa, entra no homem. Deus vindica, ele diz, ele mostra que aquela é a coisa para acontecer. E você vai... reticência. Então nós vemos aqui a diferença disso, mas a pessoa não consegue ver, não consegue entender, não consegue captar isso que o irmão Branham tem falado. Vamos agora ler a festa das trombetas, no seu parágrafo 303. Festa das trombetas 303.
Vamos ler primeiro aqui no 244, 294, 294. O último sinal que é Abraão. E nós somos a semente real de Abraão. Está vendo? O último sinal. Essa doutrina que o Mombrano ensinou. No comecinho, o Mombrano chamava isso de aparição de Jesus Cristo. É o que está na mensagem. Está na mensagem. Deixa eu ver aqui qual mensagem que é. Mensagem. O evangelismo do tempo do fim. Nessa mensagem aqui, o Mombrana fala a aparição. Olha só como que ele distingue essas duas manifestações. No parágrafo 45. Alguma coisa hoje, quando você vê a obra, agora nós já temos visto e testemunhado a aparição do Senhor. Agora lembre-se, aparição e vinda são duas palavras diferentes. Aparecer e então vir. Agora é a aparição. Ele já tem aparecido nesses últimos dias, bem aqui conosco nesses últimos dias. Agora isso é um sinal de sua vinda. Sua aparição na sua igreja, na forma do Espírito Santo, mostrando que ele, porque o homem não pode fazer essas coisas que você vê o Espírito Santo fazendo. Então, esta é a aparição do Senhor. Agora lembre-se, falou das duas coisas, aparecer e vir. O evangelismo do tempo do fim. Então o Mombrana falava a aparição, só que depois, com o tempo, o Mombrana começou a falar mais o último sinal, usando ali Abraão como exemplo. Né? Abraão era o tipo da noiva, e pelo caminho que Abraão passou, a igreja também passará. Abraão tinha a promessa de um filho, e Abraão viu Deus em várias formas, como luz, em sonhos. Só que o último sinal que Abraão viu foi Deus em carne humana discernindo o coração de Sara. E também a igreja passou por tudo isso. De Deus em várias formas, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Mas nessa última era, a igreja viu Deus em carne humana discernindo o coração das pessoas. Não é que o Mombrana seja Deus. Deus descia na carne humana ali, de William Branham, o profeta Malaquias, né? De Malaquias. Malaquias fala isso, né? A verdadeira mensagem de Malaquias é isso. Que Deus se manifestaria na última era literalmente. Isso que é filho do homem. Deus na forma literal no nosso meio. Não como filho de Deus. Filho de Deus foi nas eras da igreja, de uma forma sobrenatural, ali com poucos sinais, usando vários homens, poucos sinais. Mas como quando ele vem na forma de filho de Deus, filho do homem, dessa forma, é ele fazendo muitos sinais, muitos milagres. É plenitude, usando apenas uma carne humana. Uma carne humana. Não duas, três, como esses homens estão falando hoje. O filho do homem está aqui também? O filho do homem está aqui também. Mentira, isso aí é hipocrisia, é mentira, é personificação. Deus só usa uma carne humana para se mostrar como filho do homem. Lá no dia de Sodoma foi uma carne humana teofânica. No dia do Senhor Jesus foi o próprio Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado. Nessa última era, Deus usou apenas uma carne humana, que foi o Mombrana, não duas, três carnes humanas. Uma carne humana somente. O Mombrana sempre falava seres humanos, carnes humanas, né? Porque ele como profeta não podia dizer que ele era essa carne humana que Deus estava usando. Então ele falava carne humana, mas quem é que manifestou o sinal? Teve outro que manifestou o sinal de Deus em plenitude? Não, era ele que, através dele que Deus se manifestou em plenitude, que é o Filho do Homem. O sinal do discernimento prova isso, não teve outro, somente um homem. Nós sabemos, o Mombrana não podia falar isso, é claro, mas nós podemos, né? Porque um homem de Deus jamais se identifica dessa maneira. Cristo falou, as obras que eu faço testificam que o Pai me enviou. E nessa era foi a mesma coisa, as obras que foram feitas através de Mombrana testificam que novamente a plenitude da divindade se manifestou, o próprio Filho do Homem. Não simplesmente um profeta, um ser humano apenas com uma porção, não. Nesta era, como nós já lemos não foi somente um homem, foi a própria divindade, o próprio Jesus Cristo em plenitude, usando sim um homem, usando um profeta. Foi o Filho do Homem, usando um simples filho do homem. Com Moisés não foi assim. Com Elias não foi assim. Com nenhum profeta foi assim, irmão. Não queira generalizar e dizer que todos os profetas foram manifestação do filho do homem. Isso é mentira, engano. O diabo querendo tirar o poder da palavra. E foi o que Jesus falou. E é isso que esses homens fazem aí. Vocês guias cegos, vocês sacerdotes, vocês invalidam a palavra de Deus com vossas tradições, invalidam, tiram o poder. Ele fala que não tem nada a ver, que não é nada, não tem poder nenhum. São personificações.